Alexa, imite o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro? Cante um samba de carnaval. Vim pra pular o meu primeiro carnaval. Eu sou Alexa, inteligência artificial. A Amazon renovou sua linha de speakers da família Echo Dot e fez grande alarde para anunciar a quarta geração de seus dispositivos, que ganham ainda mais notoriedade ao longo deste primeiro ano de operação no Brasil. As novas Echo e Echo Dot ganharam um novo design, mas isso é o suficiente para o upgrade? O Tudo Celular testou, nos últimos meses, os dois dispositivos cedidos pela Amazon para saber se vale o upgrade para quem possui modelos de terceira geração e também dizer se a Echo e a Echo Dot de quarta geração cumprem com maestria o papel de serem a porta de entrada para uma casa inteligente. Confira nossa análise completa a seguir. Essa talvez seja a principal mudança entre as duas gerações. A Echo Dot de terceira geração era um disco com parte superior e inferior retas, que abrigavam os 4 botões do alto-falante inteligente. E esse formato de bolacha, ou biscoito se preferir, deu lugar a uma esfera um pouco mais pesada que seu antecessor, com acabamento em tecido e plástico. E é difícil resistir à tentação de chamar a Echo Dot de bola de cristal. Essa é basicamente a principal mudança visível na nova Echo Dot, mas tem efeitos em diversas outras áreas, que vamos te explicando ao longo dessa análise. A Echo tem exatamente o mesmo design da nova Echo Dot, mas é maior e mais pesada. Ambas mantêm um anel iluminado de LED na parte inferior, muito próxima daquilo que podemos chamar de suporte para apoiá-la em alguma superfície lisa. O lado ruim da posição do anel é que fica mais difícil saber exatamente o nível de volume por conta da posição em que está instalado. Já os botões ficaram menores, mas seu design mudou completamente. São construídos em plástico emborrachado, sem nenhuma moldura em volta, que fica mais alta que o tecido que encapa o falante. E sua posição também é diferente, um pouco mais próximos à traseira, que conta com a conexão de energia e a entrada P2. A Amazon envia uma fonte de energia para os dois modelos e, assim como acontece no Fire Stick Lite, a fonte é bem robusta e oferece 15 watts de potência nos dois modelos. Tudo o que você precisa para instalar uma Echo ou Echo Dot é uma tomada, uma superfície lisa e um celular com o aplicativo Amazon Alexa baixado com uma conta ativa. Em poucos minutos já é possível utilizar os dois dispositivos e, se quiser, fazê-los funcionarem juntos para reproduzir conteúdos. A Alexa fala português e reconhece até mesmo falas regionais. Depois de instalar os Echo, basta pedir à assistente da Amazon que execute algum comando e ele escutará e responderá com rapidez na maior parte dos casos. Por meio do aplicativo Amazon Alexa é possível instalar skills de casa inteligente ou uma série de outros disponíveis, assim como pareá-los com dispositivos Bluetooth, como um celular ou notebook, e transformá-los em suas saídas de som. Eles também se conectam ao Wi-Fi para funcionar, seja de 2.4 ou 5 GHz. As skills são as habilidades que a assistente da Amazon tem para realizar tarefas. Elas podem ser da própria Amazon ou de empresas que desejam adicionar funções a seus dispositivos inteligentes. Em nossos testes, utilizamos a Alexa para controlar lâmpadas de Philips e Positivo, 2 interruptores inteligentes e TV da TCL. As 3 marcas contam com skills habilitadas no aplicativo da Amazon, que facilitam os comandos de voz. Mas as skills não são apenas funcionais, elas servem também para entreter. Seja jogando Akinator ou Show do Milhão, seja pedindo para ela imitar personalidades como Michael Jackson, Bob Esponja ou Silvio Santos, ou ainda contando piadas, fazendo beatbox ou reproduzindo músicas de serviços como Amazon Music ou Spotify. Há um mundo de habilidades disponíveis. Entre as preferidas nos nossos testes estão a do iFood, que avisa por voz quanto tempo falta para seu pedido chegar, e a possibilidade de criar timers repetidamente ou ainda fazer dela um despertador. Porém, a mais usada pelos brasileiros foi a simples Bom Dia, que sempre retorna com alguma curiosidade, efeméride ou simplesmente alguma frase. Falamos sobre casa inteligente e há a segunda grande diferença entre Echo e Echo Dot, além do tamanho. O dispositivo maior conta com suporte ao protocolo Zigbee, presente em uma série de dispositivos conectados, além do controle via Wi-Fi. A presença desse recurso faz da Echo
a controladora da sua casa, permitindo sincronizar fechaduras, lâmpadas, interruptores e o que mais houver instalado. Aqui, além do óbvio controle por voz, é possível criar rotinas, o que torna a vida mais fácil e também sedentária. Por exemplo, ao dar boa noite para a assistente, todas as luzes da casa, o smart plug que abriga a luminária e a TV desligam automaticamente, deixando a sala completamente escura. Lembra quando dissemos que o design traria mudanças em outras áreas? É aqui que esse efeito é mais sentido. Isso porque na terceira geração o falante era 360 graus, enquanto a nova Echo Dot conta com alto-falante de 1,6 polegada com direcionamento frontal. Isso significa, na prática, que você não vai ter nenhum abafamento de som se colocar sua nova Echo em locais próximos de paredes, mas precisará ajustar a posição para que a saída de som fique livre de interrupções. No caso da Echo, a falante é mais potente e alta, com 3 polegadas, além de 2 tweeters de 0,8 polegada. Nos dois casos, embora haja uma diferença clara de volume entre os dois dispositivos, os graves foram privilegiados e o som ficou mais encorpado. Mas a linha Echo não foi feita apenas para ser ouvida, como também para ouvir. E é aí que mora seu principal problema até o momento. Apesar de ter microfones que captem muito bem o som, bastando dizer apenas o nome da assistente pessoal ou outra palavra pré-configurada, é possível notar que nem sempre ele ouve o que você diz. E há muitos relatos para essa possível surdez da Alexa. Em nossos testes, notamos que a Echo maior é justamente a que menos ouve. Mas isso pode se dar pela diferente posição em que cada uma está. Várias vezes, ao fazer um comando, era o dispositivo de terceira geração que ouvia primeiro e dava a resposta, mesmo ele estando em um escritório enquanto os testes eram feitos na sala. Sendo franco, há aqui uma clara evolução entre a terceira e a quarta geração, especialmente em termos de design e som. Mas, por outro lado, elas talvez não sejam suficientes para fazer um upgrade, embora sejam boas para quem quer mais dispositivos Amazon em casa ou para quem deseja ter seu primeiro alto-falante inteligente. Por falar em upgrade, elas também contam com mais recursos e integração quando comparadas aos seus concorrentes diretos. Mas, no caso da Amazon, entre seus principais pontos fortes estão a qualidade sonora, que evoluiu quando comparada ao modelo ou modelos anteriores, e o design que fez da Echo Dot um elemento de decoração, com um visual mais elegante que sua antecessora. Por outro lado, se o som melhorou, o microfone precisa de melhorias para ouvir todas as vezes em que a assistente for acionada. E o anel de LED ficou numa posição que nem sempre é a melhor para perceber mudanças no volume, mas faz um bom efeito de iluminação, ficando próximo à superfície. E é isso. Mais detalhes e imagens você pode conferir na pauta em texto, clicando no link aí abaixo. Lá você também encontra as melhores ofertas para as duas Echo de quarta geração. Eu fico por aqui, mas querendo saber de você, o que acha de ter uma assistente pessoal em casa? Já está usando alguma? É Amazon ou de outra empresa? Comenta aí. Um abraço e até a próxima!